Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar a aula 11 do curso de Física 4, Massa, Peso, Força Elástica. Bom, não sei se é aula 11, mas vou acertar aí no material, no vídeo. É Física 4, continuação de Física 4. Bom, a gente vai classificar a massa e o peso. Qual é a diferença? Bom, primeiro pela natureza, né? A natureza da massa, ela é uma grandeza escalar, ela não é uma grandeza vetorial. Então, a gente não precisa saber a direção, o sentido e a intensidade da massa. Enquanto que o peso é uma grandeza vetorial. Tem intensidade, tem direção e sentidos. E a gente precisa saber para calculá-lo. O conceito da massa é a medida da inércia do corpo, é a quantidade de matéria que tem naquele corpo, então, que tem sua densidade, que tem todas as suas propriedades da matéria. Enquanto que o peso é uma força gravitacional, é uma força de campo, uma força gravitacional, é uma das forças de campo que tem na física. Ok? A unidade de massa é quilogramas, enquanto que a unidade de peso é newton, por ser uma força. A natureza de medição é justamente a balança para a massa, e para o peso é o dinanômetro, o dinanômetro de equilíbrio, aquele que consegue calcular a força que está sendo aplicada no dinanômetro. Do que depende, a massa depende apenas do corpo, porque é uma propriedade do corpo, a massa é a propriedade da matéria, enquanto que o peso depende da gravitação daquele astro, né? Depende da gravidade local. Por exemplo, aqui na Terra tem uma gravidade, na Lua tem outra gravidade, em Marte tem outra gravidade, porque é um corpo com uma massa diferente. Então tem uma relação, a força peso é igual a massa multiplicado pela a gravidade daquele local. Como que a gente calcula a gravidade do local? Bom, imagine você, aqui nesse exemplo, tem o planeta Terra e tem um corpo próximo a esse planeta Terra, então está sobre a ação da força gravitacional daquele astro, ok? Então você tem que a força, segundo Newton, entre dois corpos é a gravidade, uma constante geral da gravidade, vezes a massa do astro, multiplicado pela massa do objeto, dividido pela distância ao quadrado. A distância, perceba que é o raio da Terra mais a distância. Então a distância ao quadrado é o raio mais a distância normal. Isso aqui, ó, ok? Tem que ser ao quadrado. E a massa, então o que pode mudar? A massa, né? Porque isso aqui é constante, se você deixar a mesma distância, vai ser constante. Então, a massa e a força gravitacional são diretamente proporcional. Se você aumenta a massa do objeto, você aumenta a força peso. Então, como a força peso é diretamente proporcional à massa, se você tem uma massa 2, você tem um peso 2, você tem uma massa 2. Se você tem um peso N, você tem uma massa N. E isso é sempre constante. E essa constante nos dá a gravidade. Então, para ficar diretamente proporcional, você precisa de um constante. Você precisa da constante da gravidade, que é uma aceleração. Então, a aceleração da gravidade você tem com a força peso aplicada naquela massa, dividido pela massa daquele corpo. Então, você tem uma força Newton por massa, quilogramas. Então, você consegue encontrar a aceleração gravitacional do ambiente. Por exemplo, na Terra é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, Newton por quilogramas. Já na Lua é 1,6 metros por segundo ao quadrado. A Lua tem sim gravidade. O que não tem gravidade é quando você está em órbita, aí você está sempre em queda livre. É ali que você não tem gravidade. Mas na Lua tem gravidade. A gravidade de Marte é 4 metros por segundo ao quadrado. Então, Newton por quilograma. Então, como que você acha a gravidade local? Você pega a força-peso que está sendo aplicada na massa e divide por sua massa. Você tem exatamente a gravidade daquele local. Com a gravidade, você consegue determinar o peso, a massa do objeto, né? Por exemplo,
você... Não. Com a gravidade você determina a força que o objeto está sendo exposto pela gravidade. Está sendo submetido. Mas a massa não depende da gravidade, né? Por quê? Porque você pega uma balança, aí você pega um peso 1, uma massa com peso 1, um isopor de 1 kg, pum. E você coloca em outro local, portanto, na atmosfera de Marte. E pesa lá, ó, leva o mesmo pacote de 1 kg e coloca lá bota lá em Marte, qual vai ser a massa? Bom, se a massa dos dois você sabe que é igual, você iguala. Então a massa de 1 vezes a gravidade da Terra vai ser igual a massa de 2 vezes a gravidade de Marte. Não, a gravidade da Terra também. Mas você sabe que a gravidade está nos dois lados, né? Então a gravidade é igual. Então você corta, que vai dar que a massa de 1 é igual à massa de 2. Então não depende da gravidade a massa, porque é uma medida de inércia e depende apenas do corpo. O peso que depende da gravidade, o peso que depende da aceleração gravitacional, G. Então, a massa, como sendo uma propriedade do corpo, ela não se altera quando muda de planeta, porque a gravidade não interfere. É a massa em quilogramas é dela, é própria do corpo, não depende do local. Bom, entendido a força-peso, portanto, é igual a massa vezes a gravidade. Como isso aqui parece muito com o que a gente está estudando em física elétrica, né? Porque peso é igual a massa vezes a gravidade. A gravidade, como que é, Geraldo, também a gravidade? A gravidade é uma constante vezes a massa dividido pela distância ao quadrado. Isso aqui é o campo gravitacional de um astro. Então, a carga elétrica também tem, né, um campo elétrico, e a força elétrica é dada pela carga de prova, podendo ser uma partícula, como isso aqui é um corpo, isso aqui também sendo uma partícula. É dada pela carguinha e vezes o seu campo. E o campo é vetorial e a força é vetorial. Então, o campo elétrico, como que é dado o campo elétrico de uma carga? É K, que é o quadrado, não, Q dividido por D ao quadrado. Então tem uma relação, né? A força gravitacional tem uma relação enorme com a força elétrica, né? A força elétrica de duas partículas. Por exemplo, a força elétrica é a constante elétrica vezes a carga mãe, a partícula, a carga de prova, dividido pela distância ao quadrado. Tem uma mesma relação, praticamente. A gente está aprendendo a física elétrica lá no curso de física 3, então a gente pode intercalar os dois assuntos, porque força gravitacional tem do mesmo sentido, né? O Coulomb imitou bastante o Newton, imitou bastante o Newton. Como você acha a gravidade? O peso que está sendo aplicado, uma força que está sendo aplicada nesse material, dividido pela sua massa, a massa do corpo. Bom, encerrando massa e encerrando essa relação com a força elétrica, vamos entender agora a famosa lei de Hooke. É a lei da deformação elástica. Bom, quando você tem um elástico, por exemplo, uma mola, você pega essa mola e puxa essa mola. Puxei essa mola. Você está aplicando uma tração. Por quê? Porque isso aqui está tendendo a separação. Então você está puxando isso e aplicando uma tração. Quanto você puxa, você aumenta a distância, né? Por exemplo, aqui está assim, desse tamanho. Mas se eu colocar uma força T2, isso aqui é X. Então isso aqui vai ser 2x. Então, a tração é diretamente relacionada, ou é diretamente proporcional à variação do comprimento da mola. Então, tração é diretamente proporcional à deformação da mola. Isso vai dar que, sempre, isso aqui vai ser igual no primeiro exemplo.
no segundo exemplo, eu dupliquei a tração, eu dupliquei também a deformação. Então, sempre fica T sobre X. Se isso é constante, dá uma constante, que é a constante elástica da mola. Então, a constante elástica que determina como que essa mola vai se comportar. Porque essa constante depende do material da mola, esse material pode ser mais resistente, e também depende da geometria, do tamanho. Se ele for maior, ele vai ter uma força, elástica maior. Se tiver uma geometria, se ele for muito grande, ele vai ter uma constante maior, o que vai dar uma força, tem que ter uma força maior para variar a distância para uma mola que tem uma constante menor, ok? Então, isso aqui sendo constante, se tem uma proporcionalidade, diretamente proporcional, você multiplica por uma constante, você tem a força elástica. A força elástica, portanto, é Kx, uma constante elástica, vezes a sua deformação. Ali você tem uma força elástica. Ela depende do material e da geometria. Isso ocorre também se você aplicar uma força normal, né? Você comprimi-la. Quando você comprime, você também tem uma força elástica. Por quê? Porque você está indo de encontro com ela. Então você está variando você está deformando. Se ela tem uma constante, você tem uma força elástica. Você está aplicando uma força elástica, ok? Um exemplo. Tem uma força elástica com a constante. Tem uma constante elástica que é 10 newtons por centímetros. Então, para ela variar 10 centímetros, ela precisa de 10 newtons. Você precisa aplicar uma força de 10 newtons. Bom, agora olha essa constante 2. Ela é 20 newtons por centímetro. Então, ela precisa de 20 newtons para variar 1 centímetro. Você concorda que ela é mais resistente que a constante 1? Então, se ela é mais resistente, ela tem uma pequena variação pela mesma força. Se você tiver a mesma força, deixar constante a força, você tem que, se a constante é maior, você varia menos a sua deformação. E se uma constante é pequena, você varia muito a deformação. Então a constante nos dá essa proporcionalidade. Se a constante é muito resistente, 20 newtons por centímetro, você precisa de muita força para variar para ter a mesma deformação do que essa intermediária de 10 newtons por centímetro. Ele pode mudar a unidade, por exemplo, nessa constante 3, 30 newtons dividido por metro. Não é metro, é centímetro. Sempre em centímetro. Você tem que 30 newtons dividido por 100 centímetros vai dar 0,3 newtons por centímetro. Essa mola aqui seria a menos resistente. Você precisaria de pouquíssima força, 0,3 newtons, para ter uma deformação de 1 centímetro. Se você botar no gráfico a força elétrica, porque isso aqui é uma função do primeiro grau, a força elétrica em função da deformação, com o A, o coeficiente angular, sendo a constante. Se você botar na função do primeiro grau, no eixo cartesiano, você tem força elétrica como imagem e a deformação como o domínio. Então, quando você varia o domínio, você tem uma imagem diferente. Quando você tem uma deformação, você tem uma força elástica. Dependendo da angulação, dependendo do fator de variação, a variação, o A, o coeficiente angular, você tem exatamente a constante. Por quê? Porque essa variação aqui, ela é mais difícil de ocorrer. Porque para a mesma distância, você teve que aplicar mais força, aqui é força 1, força 2, para que a mesma distância da constante 1. Então aqui é a força 1. Você concorda que para a mesma distância em centímetros, você teve que aplicar uma força maior para a constante 2 e uma força menor para a constante 1. Você sabe que a constante 2 é a mais forte, 20 newtons por centímetros. Então, se aqui foi 1 centímetro, você aplicou 20 newtons aqui e aqui você aplicou somente 10 newtons. Então, aqui você tem exatamente pela angulação dessa reta, você tem como saber se ela é mais resistente ou ela é menos resistente.
quanto mais próximo do eixo X, menos resistente ela é. Quanto mais próximo do eixo Y, mais resistente ela é. Você precisa de mais força para que variar para ter a mesma deformação de 1 centímetro. Então, você tem que aqui a constante 2 é maior que a constante 1. Então, você tem que a deformação de 1 vai ser maior que a deformação de 2 para a mesma força. Por exemplo, olha essa força aqui, ó. A força 1 de 10 newtons, você conseguiu 1 centímetro para a constante 1, para essa constante aqui. Mas se você aplicar 10 newtons na constante 2, você vai variar a metade, né? X sobre 2 centímetros. Então, quando a constante é maior, ela tem a sua deformação menor, porque é inversamente proporcional para a mesma força. Deixando a força constante, quanto maior a constante, menor a deformação. Quanto menor a constante, maior será a deformação. Isso se caracteriza também na reta. Você tem como colocar aqui, ó, a força elástica. Aqui é força elástica, né? Aqui é força elástica, você aplica para cá. Se você tiver o ângulo, a tangente desse ângulo, tangente de alfa, vai ser igual a força elástica dividido pela a distância, dividido pela deformação. Isso é exatamente isso aqui, ó. É a atração, que é a força elástica, dividido pela a deformação, que vai dar a constante. Então, a tangente de θ de uma função do primeiro grau na imagem, a força elástica, e no domínio a deformação, você tem que a tangente desse ângulo formado nessa reta vai ser justamente a constante elástica. Então você sabe por um gráfico a constante também. Mas sempre se lembre, se a força se aproximar do eixo Y, portanto se aproximar da força elástica, a constante é maior. Se ela se aproximar da deformação, a constante é menor, ok? Deixa o like, compartilha e até a próxima aula. Tchau!